Boa noite, pessoal. Estamos aguardando uns minutinhos. Boa noite a todos. Nós estamos aí aguardando, fazendo o início aqui da palestra, enquanto aguardamos algumas pessoas fazerem a conexão, né? Muitas já ingressaram. Uma boa noite a vocês. Muito obrigada pela participação. Os nossos eventos aqui da OAB realmente só fazem significado porque a gente tem aí o pessoal que acompanha as palestras, né, que faz a audiência aqui, que se predispõe a acompanhar os nossos eventos. Então, agradecer a todos por mais este evento da Comissão de Família, agradecer aos meus amigos de diretoria, hoje o nosso presidente, Daniel Blixten, está aqui, o nosso secretário-geral adjunto, Cláudio Vieira. Tenho certeza que é um orgulho muito grande a gente poder compartilhar, eu venho falando isso em vários eventos, né? Ter aí as comissões temáticas para nos ajudarem, né? Nós não conseguiríamos realizar essa quantidade de debates, variar todos esses temas, se nós não tivéssemos o auxílio das comissões temáticas. Então, dizer para vocês, e faço aí, tenho certeza que também, juntamente com eles, agradecer a participação de vocês, agradecer a parceria, a escolha dos temas, né, a vinda, a disponibilidade dos profissionais para debater. Então, isso é realmente muito importante. Doutora Tônia, né, em seu nome, mas para todos os membros da comissão, para o doutor Décio, realmente estenda aí o nosso agradecimento. É muito bom contar com vocês, viu? Doutora Alexandra, é sempre um prazer recebê-la aqui na nossa subseção. Conversávamos, né, um pouquinho antes, e ela relembrando aí quando ela recebeu a carteira aqui na OAB de Campinas. Então, tenha certeza que se a gente pudesse gerar números suplementares no mesmo estado, a gente geraria para um monte de pessoas aqui em Campinas, pode ter certeza, e você seria com certeza uma delas, viu? Muito bom te receber sempre aqui. Agradecer às nossas meninas, a Carol, a Beatriz, a Andressa e a Miriam. Meninas, sem vocês nada disso seria possível, nós não conseguiríamos realizar o evento, não conseguiríamos organizar tudo o que é necessário organizar para que as palestras aconteçam. Então, muito obrigada pela parceria, a todos os funcionários da OAB, colaboradores, em especial as meninas que nos acompanham aqui nesses eventos virtuais. E agradecer também ao presidente Caio, né, que através aí dos seus funcionários, hoje o Paulo estava conosco, né, através dos seus funcionários disponibiliza aqui esse nosso ambiente virtual. Lógico que se a palestra fosse física, é sempre uma troca muito importante, mas infelizmente não conseguimos realizá-la, né? Precisamos nos utilizar desse meio virtual. Mas, de qualquer forma, resistimos e conseguimos nos encontrar mesmo assim. Então, isso que é muito importante. Gostaria de passar a palavra, não sei se o Daniel quer dar um oi, passo direto para o Cláudio, fiquem à vontade. É só falar um oi a todas, a todos, agradecer a você pelas palavras, Lu, cumprimentar o Claudião, justificar a ausência do Ivan, do Paulo, nossos diretores, agradecer a Tônia, a toda a comissão, a Marina, que está aqui também, ao doutor Décio, agradecer a Alessandra pela disponibilidade, sempre um prazer recebê-la aqui na nossa subseção, e cumprimentar também as meninas, nossas colaboradoras, a todos aqueles que também assistem à palestra, pelo prestígio a esse evento, esse especial evento que foi organizado com tanto carinho aqui pela Comissão de Família e Sucessões da OAB Campinas. Obrigado, viu? Uma boa noite, uma boa palestra para vocês. Claudião. Boa noite a todos e a todas, ao presidente Daniel Blixten, a nossa vice-presidente Luciana Freitas. É um prazer participar dessa reunião. Só estou passando na realidade para deixar o meu abraço aqui a palestrante, né? A querida Alessandra, que é uma pessoa que eu admiro muito, 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 sempre.
será uma das nossas professoras, né, Lu, na próxima pós-graduação de Direito de Família, e ela, já vi lá no cartaz, ela está como uma das professoras que vai nos abrilhantar, então, com seus conhecimentos, além dessa palestra, também nas aulas de Direito de Família. E a Tônia, que é essa advogada maravilhosa, minha amiga de longa data, que eu adoro, né? Sempre encontro com ela no centro, então também faz parte aqui da comissão da Direito de Família de Campinas, e é uma honra receber vocês. Ouvir mulheres maravilhosas falando sobre esse tema tão importante, né, nos dias atuais, no dia que nós precisamos, de coisas tão complicadas acontecendo no nosso país, no estado, no Rio de Janeiro, todas essas coisas. Então, é realmente um tema que merece ser debatido e ser ouvido aí, essa opinião e conhecimento de vocês, dessas advogadas, dessas professoras, né, que vem aí compartilhar o tempo dela conosco. Bem-vindo novamente, Alessandra, você sabe da minha admiração sempre por você, e a Tônia também, a minha admiração eterna que eu tenho. Agradeço às meninas aí do Nossa Superpoderosa, que nos ajudam sempre para fazer aí as palestras, as nossas reuniões. Sem elas seria impossível. Também é um funcionário de São Paulo. Eu acho que a gente tem sempre que agradecer esses que estão por trás, não aparecem, mas são importantes para a realização do evento. Eu só passei realmente para deixar esse abraço a todos vocês, né? Quero aqui agradecer também ao Dr. Décio, presidente aí da nossa Comissão de Direito de Família, né? A nossa secretária também do Direito de Família, que nos proporciona tanto aí esses eventos, a programação e a escolha do tema importante nesse momento. Tá? Não vou me alongar mais, porque queremos ouvir vocês. Então, um abraço de coração e parabéns pelo evento. Uma boa palestra a todos. Obrigado, viu, meninas? Obrigado, viu, Claudião? Obrigado. E agora, então, vamos passar a palavra para a Tônia, né, que vai liderar. Não sei se a Marina quer fazer alguma apresentação, ou a Tônia, que vai fazer a mediação, os debates, com a nossa querida Alexandra Manuel Garcia. Obrigado, gente. Boa noite, boa palestra. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos. Eu quero agradecer a todo mundo que está presente aqui, especialmente a doutora Alessandra, a doutora Tônia, que toparam assim, o meu convite de fazer essa live e essa palestra com esse tema importantíssimo que a gente está debatendo muito hoje em dia no direito da família. A socioafetividade está sendo cada dia o nosso convite, fiquei muito feliz. Então, boa palestra a todo mundo. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite de participar aqui com a doutora Alexandra. A doutora Alexandra Manuel Garcia, ela vai nos brindar com essa palestra sobre filiação socioafetiva. Eu vou pedir licença para vocês para ler o currículo da doutora Alexandra antes dela dar início à palestra, tá? A doutora Alexandra ela é advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões, palestrante, professora, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Indaiatuba, mestre em Educação pela PUC Campinas, pós-graduada em Direito e Processo Civil pela Escola Superior de Direito, pós-graduada em Direito de Família e das Sucessões pela Faculdade Legale, MBA em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Faculdade Legale, extensão e gestão de escritório de advocacia pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, extensão e alienação parental pela PUC do Rio, associada apoiadora do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, presidente da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB São Paulo, subseção Indaiatuba, no triênio 2019-2021. Primeira secretária da Comissão Especial Estadual de Direito de Família e Sucessões da OAB,
no triênio 2019-2021, coordenadora do Grupo de Metodologia de Estudos da Comissão Especial dos Acadêmicos e Acadêmicas de Direito da OAB São Paulo, triênio 2019-2021. Eu já vou passar para a doutora Alexandra, para a gente não perder tempo, né, com a nossa apresentação aqui. E a palavra é sua, doutora. Estamos ansiosos para a doutora começar aí a palestra. Boa noite a todos e todas. Quero registrar aqui o meu imenso carinho por essa casa, né? Como a doutora Luciana falou, a minha inscrição como estagiária e depois, quando eu passei no exame da ordem, foi Campinas. Sou de Indaiatuba, mas eu tenho esse carinho enorme pela OAB Campinas. Cláudio, muito obrigado pelas suas palavras. Ele sempre está lá curtindo, comentando tudo que eu posto. Muito obrigada. Eu tenho esse carinho enorme por esses amigos que a OAB me proporcionou e falo que no momento mais assim que eu precisei, né, esses amigos estavam lá me apoiando. Então, sou muito grata mesmo. Mas eu quero agradecer o convite de estar aqui palestrando nessa comissão, e no qual eu faço, né, esse agradecimento na pessoa da doutora Luciana Freitas. Muito obrigada. Tônia, também muito obrigada pelo convite. E a Mari, que aí a gente ficou vendo qual tema a gente traria, né? Eu tinha pensado em violência doméstica, em março, mas aí vamos lá falar de filiação socioafetiva, que é um tema também que eu gosto muito de falar dele, até porque eu sou a irmã mais nova do meu pai, como eu costumo brincar, né? Porque eu sou filha socioafetiva da minha avó e sou mãe socioafetiva da minha prima. Então, a gente tem esses vínculos familiares que não dá para esconder, né? A realidade da nossa vida é trazida aí pela legislação. Bom, eu queria falar, eu vou compartilhar, não sei se eu tenho autorização de compartilhamento, mas eu acredito que sim. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, vocês estão me vendo? Tá, ótimo. Deixa eu só colocar em modo apresentação. Ótimo. Então, eu tenho sempre essa frase de Engels, né? A família ultrapassa o parentesco e ultrapassa mesmo. A gente fazer um olhar aí para o passado, historicamente, a paternidade, ela tinha por presunção o registro, né? Então, a gente tinha aí, antes da Constituição de 88, a gente falava de paternidade e maternidade através da presunção do registro, não se discutia a questão do DNA. Então, culturalmente, a filiação era aquele que estava lá no registro, era o pai. Depois a gente discutia a questão da presunção, porque os filhos que eram dentro do casamento, né, das justas núpcias. E aí a gente tinha essa nomenclatura dos filhos legítimos e os ilegítimos, incestuosos, do coito danado, né? Que alguém sabe o que é o coito danado? O coito danado era o filho que adivinha das freiras e dos padres, né? Tem o coito danado. E os de fruto de adultério e os reconhecidos como bastardos. Então, a gente tinha essa classificação. Também nós tínhamos a classificação, em razão dos filhos, da filiação, do pátrio poder, né? Do pater poder ou do poder marital. O que era isso? Era quando as mulheres, enquanto solteiras, elas estavam subjugadas aos mandos dos seus pais, né, do pai, do homem, do chefe da família, e enquanto casada, elas estavam sobre a ordem dos seus maridos. Então, a gente tinha uma família que era patrimonizada, né? Tinha a questão da hierarquia, do chefe de família. Então, nós tínhamos um modelo de família dessa forma, onde o homem era o chefe e abaixo a mulher. A mulher, um tempo, pôde contribuir para a sua prole com o Estatuto da Mulher Casada. O que eu costumo dizer que, na realidade, nesse momento, o Estatuto só veio colocar uma pá de cal, né? Porque ela não resolveu nada, porque a mulher ela poderia contribuir, mas ela não tinha ainda o poder de decidir pelos seus filhos. Quando, então, né, a Constituição de 88...
ela iguala, né, a questão de gênero e iguala os filhos. A gente já não tem mais essa filiação aí de legítimos e ilegítimos, todos são filhos. Eu coloco aqui que a mulher é relativamente incapaz, né, e os filhos ainda no Código de 16, que durou até 2002, os filhos a mulher era considerada relativamente incapaz e precisava ser assistida pelo seu marido. Graças a Deus passou essa fase, né, gente? Mas aí, trazendo ainda a questão da filiação, na década de 80, aparece, então, o DNA. E aí, essa figura do pai registral é colocada de lado, e aí vem o DNA. Então, vem a verdade biológica, já não é mais a paternidade registral, e sim a verdade biológica. E teve um boom de ações com essa questão dos exames, por quê? Porque aí foi se buscar a biologia, né, a origem, e esqueceu do registral. E aí, essas questões, essas ações eram negatórias de paternidade, muitas vezes em conluio até com o próprio pai registral, buscando uma herança de um pai biológico, porque por muito tempo a biologia ainda ficou fazendo parte das questões da sucessão. Então, se tinha um pai que estava morto, mas tinha uma herança, e se soubesse que existia essa paternidade biológica, houve essa busca, né, de negar a paternidade registral e vir a verdade biológica. Já no Código, então, de 2002, trouxe o texto de lei a questão do reconhecimento da paternidade, a palavra outra origem. Então, a gente tem lá filiação biológica, que é derivada da consanguinidade, né? As filiações civis e jurídicas, que é adoção, reprodução assistida e caseira. E a outra origem, a gente pode dizer que o código abarca aí a filiação socioafetiva, que é derivada do afeto. Quem aqui não conhece alguém que criou o filho de alguém, né, como eu costumo dizer? Então, todo mundo tem uma pessoa que foi criada por uma outra família, num outro núcleo, porque tinha a roda dos expostos, né? A sociedade, eu fico imaginando, como que seria a condenação social de uma mulher solteira grávida? Ela tinha que, ou ela entregava o filho, né, na roda dos expostos, ou esse filho era colocado no núcleo familiar da irmã mais velha, que era casada, que tinha justas núpcias, porque daí ela não era discriminada pela sociedade. Porque muito tempo, né, nós mulheres tínhamos, né, que manter um padrão social, cultural, e isso é transgeracional. E essa mulher que tinha essa gestação solteira era recriminada. Hoje não mais, né? Há quem ainda fale, mas hoje não mais. Hoje a sociedade já não tem. Hoje os batismos já são permitidos, né? Eu lembro que eu vi quando o Papa Francisco entrou, ele fez umas normas, né, novas, inclusive de batizar o filho da mulher separada, divorciada e tudo mais, né? O casamento também, porque existiam essas regras, porque a gente deriva de leis eclesiásticas, né? Falando um pouco aqui ainda da reprodução caseira, quem ainda não conhece esse termo, primeira reconhecida que eu tenho, né, conhecimento, reconhecida na comarca de Santos, que foi o seguinte, o que teve nesse reconhecimento? Que é livre o planejamento familiar, então a reprodução caseira é feito por uma doação de uma pessoa que faz a doação do esperma para essas mulheres, no caso aqui 2 mulheres, casal homoafetiva, e elas escolheram um doador, então fizeram a reprodução caseira, em casa, é esse o termo mesmo, não se utilizando da questão da clínica de genética, né, porque é muito caro. Mas aqui eu falo, né, esse procedimento doméstico, ele tem que levar em consideração questão de saúde pública, saúde da mulher, tá? Como outros fatores. Mas é importante que se deixe claro isso, que a reprodução caseira, ela é reconhecida sim, mas tem uma questão de saúde pública, tem que tomar um cuidado.
Mas ele lá, né, doutor Frederico, que é o juiz que reconheceu a reprodução caseira, o que ele reconheceu aqui? Qual foi o pedido? Não foi pós-nascimento. Aqui o pedido, ele foi antes do nascimento. Foi permitindo que as duas, né, a parturente e a companheira e o doador participasse do parto, ok? Então, ele reconhece que o DNV, que é a Declaração de Nascidos Vivos, saísse inclusive com o nome das duas mães. Não após, nasceu a criança, daí vai se reconhecer após. Não, foi um pedido que antecedeu. Então, por isso que é um reconhecimento, um dos primeiros reconhecimentos de reprodução caseira, antes do parto, tá? Então, lá constava que a Constituição permite o livre planejamento familiar, existia um projeto parental, porque essas duas mulheres, elas planejaram, elas sonharam, elas conquistaram essa filiação, essa questão da gestação, eles planejaram isso. Então, houve um planejamento, um projeto parental para com essa criança. Então, e a criança já nasceu sob o abrigo da multiparentalidade, porque nesse caso, o doador participou, tá? Como pai biológico. Então, é por isso da multiparentalidade reconhecida. Então, temos aqui, né, o julgado, depois eu posso compartilhar esse material com vocês. E aí, um pedaço, né, do julgado que eu destaquei foi que ambas são mães desde a concepção, que no momento que elas planejaram, né, essa gestação, elas planejaram juntos, então foi antes da concepção, ambas já estavam lá sendo mães dessa criança, ok? Aí, com a evolução, né, de todo esse movimento do direito de família, das novas configurações familiares, está lá, né, no avanço do artigo 227, no parágrafo 6º da Constituição, que faz o quê? Uma extinção da diferenciação entre os filhos e fundamenta a família e a filiação na dignidade da pessoa, junto com o ECA, no artigo 27, que exclui qualquer restrição à investigação da paternidade, a gente pode se valer que, então, lá da outra origem, exista também o afeto. Então, no 1596, o Código Civil diz que os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações e é proibida qualquer designações discriminatórias em relação à filiação. Então, não importa se o filho é de reprodução caseira, de reprodução feita em clínica, se ele é biológico ou de afeto, né, de criação, eles vão ser reconhecidos. E aí eu trouxe aqui, né, se não é o primeiro da história, porque fazendo uma analogia aqui com a história do conceito bíblico, a gente vai encontrar aqui Jesus como o maior exemplo de filiação socioafetiva. Por quê? Porque ele foi acolhido por José como se filho fosse. Tanto que Jesus seguiu, inclusive, a profissão de José, que era carpinteiro. Então, se não é o primeiro, né, da história, é um dos mais importantes da história. Rodrigo Pereira, né, lá do IBDFAN, ele fala da família de Nazaré. Ele dá o exemplo, né, da família de Nazaré como filiação socioafetiva. E esse filho de criação, ele sempre existiu dentro dos núcleos, como eu falei. Quem aqui não conhece alguém que foi criado por outra pessoa? Como eu disse no começo da minha fala, meus pais, né, eram adolescentes quando eu nasci, eu vou fazer 42 anos no próximo sábado, não esse próximo, e há 42 anos havia esse olhar da sociedade para o filho, né, para a mulher solteira grávida. E aí o homem tinha que assumir essa paternidade a qualquer custo. E a gente sabe que a qualquer custo na família isso dá errado, né? É óbvio, meu pai ficou casado apenas 8 meses, não deu certo. Eu fui ser criada no núcleo paterno, o que é também algo diferente da regra,
porque o núcleo materno é o que sempre acolhe, né? E eu sempre falo assim, onde está escrito que o núcleo materno é melhor do que o núcleo paterno? Ele pode ser dividido quando a gente fala de guarda compartilhada. Mas eu fui criada no núcleo paterno, e é por isso que eu brinco que eu sou filha mais nova do meu pai, porque eu chamo a minha avó de mãe. Porque quando eu fui morar com eles, porque minha mãe não ficou com a minha guarda. Eu fui morar com a minha avó e com o meu pai, tinha os irmãos do meu pai. Todos chamavam a minha avó de mãe. E o que a criança tende a fazer? A repetir. E eu chamo a minha avó de mãe. É engraçado, né? Mas meu avô eu chamo de vô. Por quê? Porque eu tinha figura paterna. Eu chamo meu pai, que é o meu irmão mais velho, porque a minha avó fazia essa classificação, né, de filhos. Eu era considerada ali, ela me apresentava, essa aqui é minha filha mais nova, e ficou até hoje. Então, essa questão, esse vínculo psicológico e social que eu tenho em relação com a minha avó, ele hoje seria reconhecido. Porém, nós temos lá vedado, né, que os avós não podem adotar netos. Há controvérsia, que já existe decisões em que, dependendo do caso, a avó pode sim fazer adoção, já tem decisões, inclusive, do STJ. Mas o que eu quero dizer é dessa questão social, quando ela me apresentava como filha e quando eu chamava ela de mãe, né? Então, isso que é a filiação socioafetiva, é um vínculo psicológico com o outro, né? Tanto o pai com a mãe, o filho com o pai ou o pai com o filho. E é isso que torna indiscutível a filiação. Até porque, quando a gente vai buscar os nossos filhos na escola, quem tem filhos, e está na porta da escola e vem aquele monte de criança, nenhum dos pais que estão lá estão carregando uma plaquinha dizendo assim, eu sou o pai, ou o RG ou a certidão de nascimento, que está dizendo lá que é o registral, né? A gente já sabe que é pai pelo tratamento. Então, o que a gente vai ter que fazer a nossa prova enquanto afiliação socioafetiva é a posse do estado de filho. E essa posse de estado de filho, ela contempla 3 situações. O nome, o tratamento e fama, né? Então, eu ia, quando a minha avó ia me buscar, estou dando meu exemplo porque fica mais prático. Quando a minha avó ia me buscar, eu já sabia que era minha mãe, estava lá na porta. Então, as pessoas sabiam, sua mãe chegou. Ela não era minha mãe, ela era minha avó. Mas o trato social que ali, que nós tínhamos estabelecido, era de mãe e filha. Então, nós tínhamos ali um tratamento, tá? Reconhecido daquela família diante da sociedade. É público e notório que aquela criança ali faz parte daquele núcleo e ela é filha. Uma convivência afetiva, recebe amor e afeto de forma gratuita. A pessoa desempenha a função parental. É uma outra questão que a gente precisa sempre ter em mente. A autoridade parental para com essa criança, o que esse pai desenvolve. E o que é a função e a autoridade parental? Então, a criança tem febre, quem leva no médico? A criança precisa fazer lição, quem faz a lição com ela? Né? Então, isso é função parental. E tem que dar bronca? É a função parental também. Tem que elogiar? É a função parental. Então, a gente vai provar que existe uma função desenvolvida de parentalidade para com essa criança, para com esse filho. Eu estou usando criança, mas existe reconhecimento de filiação socioafetiva do filho maior, tá? Mas é só para a gente fazer, para ilustrar didaticamente mais fácil. Outra situação é a duração. Verifica-se que não existe uma jurisprudência que diga qual é o prazo. Tá? Se prolonga pelo tempo de convivência diário dentro daquele núcleo familiar. Então, eu já tive uma questão de filiação socioafetiva, onde a madrasta que via uma vez por mês entrou com um pedido de filiação socioafetiva. E foi procedente, por óbvio, porque a duração do convívio com ela era muito pouco. Nós não tínhamos isso. Por mais que ela tivesse convivência afetiva, eu estava pelo réu, tá? Da ação.
Mas por mais que ela tivesse essa convivência afetiva, esse trato de quem ela começou a ensinar a criança a chamá-la de mãe, né? Mas ela não tinha duração. Então, o estado de posse de filho tem que ter essas três. Se não tiver essas três, você não está falando de filiação socioafetiva. Tem que tomar muito cuidado com os aventureiros que se querem usar da filiação socioafetiva para fazer prova de amor, costumo dizer, né? Ah, eu vou reconhecer o seu filho como meu filho, porque eu te amo. Lembrando que reconhecimento de filho é para sempre, porque filho não é camiseta que se veste e desveste. Tem que estar bem, né? E nós aqui, advogados, advogadas, somos os primeiros juízes da causa, né? Estamos cansados de saber disso e temos que pensar, enquanto advogados familiaristas e advogadas familiaristas, temos que ter o mínimo de sensibilidade para não prejudicar o núcleo familiar, e principalmente uma criança em desenvolvimento. Então, quando as pessoas falam assim, né? Ah, o advogado não é importante. Faça um divórcio mal feito para você ver se não é importante. Você vai matar a pessoa, né, civilmente, num divórcio mal feito, num pedido de guarda mal feito, numa situação que demande um entendimento maior. Por isso que não é, né? Todo mundo fala assim, ah, acabei de tirar a carteira, vou fazer pensão alimentícia que é facinho. Não é facinho. Nossa, a gente tem que ter isso em mente. E nós aqui, né, principalmente dentro aqui da comissão, a gente tem que, quando a gente fala de advogado familiarista, não é fácil. Ele é tão complexo quanto um tributário, quanto uma questão que demanda criminal. Eu não faço criminal, gente. Não sei nem por onde começa, que eu acho muito complexo. Mas tem gente que fala para mim, eu não faço família de jeito nenhum, porque eu vou fazer alguma coisa errada. Então, a gente, como advogados, né, e juízes de primeira ali, eu costumo dizer, não tenho filho desse tamanho. Não vou prejudicar a criança, de forma alguma. Até porque ela é o meu cliente naquele momento, tem que proteger. Porque lá está dizendo, né, na lei está dizendo o quê? Que as crianças têm que ser protegidas por quem? Pelos pais, pela família, pelo Estado e pela sociedade. Enquanto sociedade, eu tenho que proteger essa criança. Então, com sociedade demandando de técnica, eu tenho que, né, uma responsabilidade ainda maior. Mas aqui a gente tem o primeiro julgado que se teve notícia de filiação socioafetiva no Brasil, é o caso lá de Itu, da doutora Vivian Guardini, ela foi presidente de subseção de Itu na época, há muito tempo. Gustavo, que é o filho socioafetivo, isso aqui é público e notório, que pese seja segredo de justiça. Vivian já colocou o rosto dela, Gustavo, em vários congressos, no Fantástico, no EPTV, eles falam, e foram eles que me ensinaram a fazer filiação socioafetiva, eles que me ensinaram. A Vivian, eu lembro que a primeira que eu tive, eu liguei para ela, que eu sou meio cara de pau, né? Liguei e falei, olha, eu não sei fazer, mas quero fazer, como é que eu faço? Qual o seu e-mail, doutora? Ela me passou tudo, desde a inicial, desde a contestação, tudo, o processo integral para eu estudar. E aí ela falou, você estuda e depois você me liga e tira todas as dúvidas. E foi assim, eu já tive o prazer de conhecer ela pessoalmente, inclusive o Gustavo. O que aconteceu com eles? O Gustavo perdeu a mãe no parto. Então, veja, aqui é uma situação em que eles entraram com um pedido de reconhecimento de maternidade, tá? Socioafetiva, mas eles não queriam tirar a mãe biológica, até porque essa mãe, ela não pôde desenvolver a função parental porque ela morreu, né? Então, só que o pai do Gustavo conheceu a Vivian 2 anos depois da morte e desenvolveram um relacionamento. E ela que criou o Gustavo. Tanto que Gustavo é advogado em razão de Vivian. Porque, olha só, né, existe um vínculo psicológico ali entre eles. E eles entraram com essa ação. Em primeira instância, reconheceu essa filiação socioafetiva, porém mandou retirar a mãe biológica, porque não havia possibilidade. Então, esse processo de reconhecimento acabou sendo convertido num processo de adoção unilateral. E não era isso o pedido inicial. Então, a Vivian recorreu, e esse processo foi parar no STJ, e
houve, então, a questão da multiparentalidade. Foi mantida, a decisão mantém a mãe biológica e acrescenta a mãe socioafetiva, tá? Então, porque houve, né, essa situação, esse vínculo, essa duração, porque eles entraram com a ação quando o Gustavo fez 18 anos. Hoje a gente já pode entrar. Então, o primeiro caso que se houve notícia foi da comarca de Itu. Depois, né, em razão de outros pedidos que aconteceram, a gente teve o recurso extraordinário, o 89, 80, 60 da STF, que o Fux deu essa seguinte aliás, quem gosta, né, do tema, tem que fazer a leitura do voto do ministro, que lá ele está invocando todos os princípios possíveis e imaginários, né, que estejam na Constituição, e principalmente a dignidade daquela pessoa enquanto filho, né? Então, a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, o que é isso? Reconhecida através da certidão de nascimento, o pai registral ou não, pai socioafetivo, aquele que desenvolveu a parentalidade para com essa criança, para com essa pessoa, né? Não impede o reconhecimento do vínculo filiação concomitante baseado na origem da biologia, com os efeitos jurídicos próprios. O que é isso? Reconhece e vem com todos os efeitos, como se fosse o reconhecimento pelo exame de DNA, que era a verdade absoluta. Então, a verdade biológica hoje, após esse voto, após essa decisão, já não é mais importante. O importante é o vínculo socioafetivo que essa pessoa tem para com o filho para com o pai. E pode, né, inclusive tem questões de alimentos, aí a gente vai falar. O provimento 63 do CNJ, né, do artigo 15º, o que aconteceu? Autorizava o reconhecimento da filiação socioafetiva porque começou a ter vários reconhecimentos. Afinal, na sociedade existe sempre um núcleo, né, familiar que está criando o filho de outro núcleo familiar. E aí a gente chama das várias adoções brasileiras, só o vínculo de filho de criação, ou filho bastardo, enfim, do jeito que a sociedade quis chamar. E aí entrou muitas ações, o que aconteceu? O CNJ foi lá e falou assim, então pode fazer no cartório de registro, pode ir lá, reconhece. Então, tinha o reconhecimento voluntário, sem processo judicial, com consentimento do menor acima de 12 anos, com anuência tanto do pai quanto da mãe do filho, maior de 12 anos ou outro genitor. Tinha essas regrinhas. Daí tinha o enunciado da vara de família, que também autorizava esse reconhecimento na ação contenciosa, né? Ele autorizava e falava do provimento do CNJ. E aí tinha a questão do reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, somente poderia ser reconhecido de forma unilateral e não implicará o registro de mais de 2 pais ou de 2 mães no campo da filiação do assento de nascimento. Presta atenção aqui, gente. 2 pais e 2 mães. O que o provimento 63 falava? Que podia ter reconhecimento, então, de 2 homens, né, pais, 2 mulheres, mães, e aí deu uma confusão. Deu uma confusão, porque ninguém sabia fazer. Eu participei aqui, né, eu tive processo nesse sentido. Chegou no cartório, não sabiam, né? Me ligaram, o oficial do cartório me ligou, o que eu vou fazer? Não tem nem campo para eu preencher aqui no sistema. E teve essa polêmica. E começaram a chamar esse instituto da multiparentalidade e afiliação socioafetiva de aberração. Vocês podem encontrar aí, colocar no Google multiparentalidade e aberração, vocês vão encontrar vários artigos de pessoas que escreveram falando do absurdo que era o reconhecimento da multiparentalidade da filiação socioafetiva, porque o provimento deixava dúvidas na sua interpretação. Aí teve uma nota, tá? Teve uma nota da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, em 2017,
E eles disseram o seguinte: o reconhecimento é apenas unilateral. O que é unilateral? Só vai poder ter duas mães e um pai, ou 2 pais e uma mãe. Não vai poder ter 4. Se precisar ter 4, vai ter que ser discutido isso em juízo. No cartório não vai poder fazer. E aí, em 2019, graças a Deus... Ah, detalhe. No provimento 63, não precisava de advogado, tá? Só ia lá, falava no cartório, o cartório decidia do jeito que ele queria. O 83 de 2019, né? Porque daí o EBDFAM entrou com uns provimentos, né? Pedindo esclarecimento, fora mandado de segurança e N coisas, né? Para mudar esse provimento e alterou. Foi para o 83 de 2019, fez alteração no 63 de 2017. E o que aconteceu? Aí tirou o menor, tá? Eu lembro que quando eu fiz uma palestra sobre isso, eu falei que eu achava, antes do 83, tá? Falando do provimento 63. Eu achava que era um risco para a criança, a venda de criança, a adoção ilegal. Por quê? Você vai lá, vamos ilustrar aqui. A pessoa é drogadita, fica grávida. Vai lá o pai, que não é o pai biológico dessa criança, ele só é apenas um pai registral, foi lá na hora do nascer, registrou, pediu a guarda dessa criança e ficou com ela. Aí, daqui um tempo, o que ela faz? Ela pede, né, o reconhecimento da filiação socioafetiva desse menor de 12 anos para a esposa. Olha só como que ficou esse reconhecimento. Pulou toda a questão da fila de adoção. Olha o perigo que isso estava produzindo, né, juridicamente. E eu lembro que a Maria Berenice falou assim para mim: não pode pensar assim, Alexandra, né? Não pode pensar assim, tem que partir do princípio que todo mundo tem a boa fé. Daí eu falei, pelo amor de Deus, a gente vê muitos casos, né, diferentes, né? Opa, deu um eco aqui. Desculpa, gente. E aí, o que acontece? O que aconteceu? O provimento, ele dizia, então, que poderia ser reconhecido, certo? E quem ia fazer esse reconhecimento do vínculo era o próprio registrador. Agora me fala, como que o registrador ele pode fazer isso sem o aval do Ministério Público, sem uma equipe multidisciplinar, para saber se realmente existe esse vínculo, se ninguém está pulando essa fase, né? Concordam? Então, eu acho que precisaria ser feito de forma correta. E foi, né? Só que mesmo assim, o registrador, ele poderia fazer essa entrevista. Eu lembro que eu tive um caso em Angra dos Reis e eu liguei lá para o oficial e perguntei: como é que o senhor está fazendo aí? Porque o CNJ deu a regra, mas não deu a regra assim, jogou, mas não deu regrinhas, né, como que eles deveriam fazer de forma correta. Em que pese eles tenham que mandar para o MP, que aí, né, tem que ter um advogado presente e tudo mais. O oficial de Angra falou assim para mim: e aqui eu faço 10 sessões, tem que vir aqui 10 semanas, eu faço 10 sessões. Eu falei assim: sessões do quê? Não, eu converso com eles 10 sessões. Eu falei: gente, o senhor é psicólogo? O senhor faz assistente social? Não, o CNJ disse que eu posso reconhecer e eu dei aqui que a gente pode fazer 10 sessões. E aí eu, né, tinha um outro caso em Campinas, eu liguei em Campinas, aí falei: olha, eu precisava fazer, como é que vocês estão fazendo? Só pegar aqui a senha, doutora, a senhora vem, pega a senha, fica na fila, traz os documentos que eu vou passar no seu e-mail e já reconhece. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo de acordo? Eu falei: tá todo mundo de acordo. Então, veja. E aqui em Indaiatuba? Aqui em Indaiatuba, o que aconteceu? O oficial olhou para mim e falou assim: nunca fiz isso. Como é que faz? Você vai ter que me ajudar. Então, eles não tinham um treinamento correto sobre isso, né? Ficou jogado, precisava da regra. Então, alterou, graças a Deus, foi alterado o provimento. Então, hoje, para fazer no cartório, só acima de 12 anos, com a intervenção do MP, o cartório precisa mandar para o MP e voltar lá para ele, né, com o reconhecimento do MP. Ok?
E esse reconhecimento na prática, se a gente for fazer um processo na prática, ação declaratória de filiação socioafetiva ou investigação de paternidade, maternidade socioafetiva. Ação declaratória por quê? Porque você pode fazer um reconhecimento voluntário. Eu, particularmente, não gosto do cartório, tá? Até porque para não dar nulidade ou qualquer, e eu não correr o erro de estar fazendo uma adoção brasileira. Então, eu gosto do judiciário mesmo, que eu peço todos os estudos e tudo mais. Então, mas é possível fazer no cartório, tá? Esse é o meu entendimento, Alexandre. Ação declaratória de filiação socioafetiva, faremos de, né, jurisdição voluntária, consensual. A investigação é quando você... É igual a investigação usando o exame de DNA. É o mesmo princípio. Então, o juízo competente é a vara da família e sucessões. Eu já tive ações que vieram da vara da infância, porém não pode, não é lá, é na vara da família e sucessões, porque a criança não está em risco, né? Mas acontece. O domicílio do réu, ou quando se tratar, né, do menor, estamos falando ali, domicílio do réu, se for o maior. Quando é menor, domicílio de quem tem a guarda. E aí aqui, segundo o Nelson Nery, o que acontece? A gente teve um problema de quem ia no polo. Também tinha isso, né? Porque era novo, ninguém sabia fazer, 2012, e aí teve um artigo do professor Nelson Nery que diz o seguinte, né? O polo ativo é a mãe e o pai biológico, representando o menor a mãe, ou o pai que busca o reconhecimento, e no polo passivo, o pai ou mãe biológico que desconhece o pedido judicial. Uma ação simples. Mas por que tinha esse problema? Porque voltava para a gente emendar. Eu mesmo emendei várias vezes, porque o entendimento do juízo era diferente. Prazo é imprescritível, em razão do direito de identidade, filiação, tá? Não tem. E se for um reconhecimento pós-mortem, quem vai figurar no polo passivo da ação são os herdeiros necessários daquele falecido. Aí eu refiz um recorte aqui para vocês, que o meu, né, das emendas, olha lá, emende os autores a inicial, visto que se não se pretende alteração da maternidade, não há, em princípio, legitimidade da senhora, né, da mãe, ocupar o polo ativo. Mas veja, quem vai representar a criança? Vamos aqui no exemplo que eu trouxe aqui, era um padrasto com a criança e a mãe. Como que faz? Ele só pede? Aí vai, né, do entendimento do juiz. Aqui no meu ele falou que a mãe não podia no polo ativo. Do outro lado, visto que o registro da menor será alterado em caso de procedência, sua presença da mãe é no polo passivo. Isso foi um dos problemas que eu tive. Eu agravei desse aqui e voltou a mãe, ela era requerente, tá? Mas eu fiz igual o que a Vivian tinha me explicado. Ela, né, os pedidos dos autores no polo ativo, gente, não tem discussão. Se é menor, vai ser representado. Se há conflito de interesse, pede para o curador, né, o especial para estar ali. Mas eu tive várias questões, né, nos pedidos. No fundamento dele, você vai igualdade dos filhos, parentesco de outra origem, né, que está lá, filiação de outra relação, filhos de outra relação, fecundações, né, heterólogas, a caseira, prova de filiação por presunção, e assim vai. As provas que vão ser juntadas nesse processo, documentos, eu junto fotos, certidão de batismo, porque geralmente esse pai de criação, essa mãe de criação, é um padrinho, é o próprio padrasto que dele faz, né, essa vez, né, que quem faz a certidão de batismo, eu fui buscar um livro, certidão de batismo, testamento, o reconhecimento do filho no testamento, isso é muito importante. É possível fazer o reconhecimento do filho, e se revogarmos o testamento em razão de patrimônio, não se revoga o reconhecimento do filho, tá? Então, há possibilidade de fazer esse reconhecimento do filho socioafetivo em testamento. Declaração de imposto de renda, dependência no INSS, plano de saúde, histórico escolar com o nome, a questão do nome social,
E aí, agora, na questão do nome social, eu entro com a outra parte da minha vida, né? Eu tenho uma prima, a Ana Júlia, ela é filha da sobrinha do meu pai, e ela tem problema com droga, né? Tem problema com álcool e droga. E quando a Ana Júlia tinha 2 anos, a gente se habilitou, porque ela estava no conselho tutelar e tudo mais, eu me habilitei como família extensa para cuidar, até minha prima fazer um tratamento. Porém, minha prima nunca quis fazer, fez o tratamento, mas nunca deu certo, a gente nem sabe por onde ela anda, e eu acabei pedindo a guarda da minha prima. Veja, ela tem a possibilidade de fazer a utilização do nome social. Ah, é porque você não fez a adoção ainda? Não fiz porque, né? Como é que é? Casa de ferreiro espeta de pau? Não, na realidade é porque vocês aí veem as notícias toda hora, né? Das questões das adoções que são irrevogáveis, mas elas, né, a gente fica enfrentando aí problemas. Então, eu deixei para Ana Júlia, quando ela tiver 12 anos, aí ela pode expressar a vontade dela e fica, né, pelo ECA, então acho que fica um pouco mais fácil. Até porque o processo dela foi muito doloroso para ela. Ela lembra e tudo mais. A gente foi ao fórum milhões de vezes. E porque o pai, né, o biológico apareceu 17 meses depois, e aí queria a guarda, aí a promotora mandou entregar a criança, e fica aquela coisa que a gente já sabe como é, por isso que eu não fiz. Mas nós temos, né, a legislação junto ao MEC, que autoriza a criança ou a questão dos transgêneros, dos homens trans, mulheres trans, travesti, usar o nome social para não ter evasão escolar. Então, o nome social pode ser utilizado por analogia às crianças que estão em processo de adoção, ou como elas se encontram, como elas se reconhecem no núcleo familiar a qual ela pertence. Então, a Ana Júlia passou a utilizar o meu sobrenome, no sobrenome do meu marido, e um dia nós fomos chamados na escola, e aí o diretor começou a conversar, olha, porque ela não responde a chamada quando a gente fala o sobrenome dela, né? E ela escreve outro sobrenome, então eu queria conversar com vocês. Eu falei, pronto, né? Ele vai brigar comigo, porque a gente explicou, fala o nosso sobrenome, não, era para dizer que a partir daquele momento, a gente não precisava falar para ela que na prova ela precisava colocar o nome oficial dela, que na prova ela poderia usar o nome social dela, que ele se virava com o MEC, enquanto diretor. Então, veja, tem educadores que já estão se utilizando do nome social, já estão fazendo isso. E esse nome social, então, pode ser, por analogia, utilizado às crianças em processo de adoção. Tá? Então, quando ela faz esse nome, quando ela escreve, quando ela se identifica na rede social dela, ou quando ela se identifica na prova que ela faz na escola, eu posso juntar aqui e falar para o juiz, olha só, ela já inclusive tem o nome, que é o tratamento que está dentro do estado de posse de filho. Testemunha, né? Prova testemunhal dessa relação, desse vínculo social psicológico, e as perícias. Uma boa avaliação. O que eu costumo dizer com uma boa avaliação? É pedir o estudo social e fazer os quesitos, senhoras e senhores. Dentro do direito de família, muita gente não sabe, mas quando sai o despacho em relação à perícia psicossocial, ele está dizendo para você que você pode apresentar os quesitos, em que pese algumas varas não coloquem o texto no despacho, outras colocam. Mas você pode, aquele momento que você pode apresentar os seus quesitos. E quesitos sociais, sim. Quesitos psicológicos, sim. Assistente técnico, sim. É possível. Uma questão aí que também ninguém coloca é o pedagogo. Está uma discussão gritante da guarda da escola. Ah, porque eu não gosto dessa escola, porque eu gosto dessa, porque meu filho vai nessa, entra com uma ação para discutir a escola. Qual é o perito? É o perito pedagogo. Tem pedagogo judicial. Você pode solicitar para que ele traga nos autos a escola. Qual que a escola atende e que a escola não atende. Né? Também muita gente não sabe dessa questão. Então, uma boa perícia, quesitado,
Seu cliente não tem condições de ter um assistente técnico, você, com a sua experiência, com os seus estudos, você tem condições de fazer e formular os quesitos, tanto para psicóloga quanto para assistente social, tá? Então, uma boa perícia. Os efeitos são os mesmos dos efeitos do reconhecimento do DNA, são os mesmos. Como diz, reconheceu, vem tudo, vem o pacote inteiro. Vem a avó, vem o vô, vem os primos que gostam, que não gostam, vem todo mundo. Reconheceu família, vem o pacote, tá? Mas por que eu sempre falo isso? A adoção do sobrenome dos pais sociológicos, inclusive com a inclusão dos avós socioafetivos. Porque eu tive o azar de ter uma ação em que a juíza me disse que os avós não poderiam ser reconhecidos, pois eles não faziam parte do processo. Gente, como é que você reconhece um filho e deixa os avós para depois? Ou para outro momento? Não tem como. Até porque a lei de registro público diz que no assento de nascimento vai ser os nomes, os prenomes dos avós paternos e maternos. Mas eu tive que entrar com uma ação à parte, porque o que aconteceu? Como foi a primeira de Indaiatuba, eu não apelei, porque ela não disse isso para mim em sentença. Ela reconheceu a filiação e mandou alterar a certidão de nascimento da então criança na época, né? Hoje ele vai fazer 18 anos já. O que aconteceu? Foi para o oficial de cartório. No oficial de cartório, ele me ligou, ele falou, olha, não sei onde que eu vou pôr esse segundo pai, era um padrasto reconhecendo, né? Reconhecido como pai socioafetivo. Eu não sei nem onde eu coloco, eu vou abrir uma nota aqui, mas eu queria saber, a senhora tem experiência nisso? Eu falei, não, a primeira que eu fiz na vida, né? É a primeira de Indaiatuba. Ok. Ele me voltou com a certidão sem nome do pai, sem nome da mãe. O que eu fiz? Eu fui lá, faltou, dos avós. Eu falei, faltou os avós. Eu falei, a sentença não estava dizendo que eu tinha que reconhecer os avós. Eu falei, mas a lei do registro público diz que sim. Ele falou assim, não, mas a sentença não tinha, a senhora tem que falar com a juíza lá. Eu posso abrir aqui suscitar dúvida. Fizemos a citação. E ela negou, dizendo que os avós não manifestaram o interesse de ser avós socioafetivos daquela criança. Então, quer dizer que, quando você faz o reconhecimento de DNA, você ligou para sua mãe e falou, olha, sabe o que é? Hoje eu saí com uma moça, a senhora vai querer ser vó? Porque eu vou fazer o DNA. Gente, não dá, né? Não tem cabimento isso. E aí eu tive que entrar com uma ação, né? E aí foi. Tá? Entrei com uma ação. Aí, olha como a história é. Quando a lei, quando as novas decisões inovadoras, vamos dizer assim, elas começam a acontecer, costumo dizer, né? A aplicabilidade, fazendo uma analogia, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, desde 2006, a lei. Ela foi reconhecida constitucionalmente em 2012. Nós estamos em 2021, tem gente que não sabe aplicar ela ainda, né? Porque ela leva um tempo, tem várias nuances. É a mesma coisa a filiação socioafetiva. Eu faço e ainda me esbarro em algumas coisas que são claras, que não tem segundo entendimento, mas esbarram. Aqui foi o que aconteceu. E eu tive que entrar com uma ação, então, de retificação do assento de nascimento para incluir. Daí ela deu. E aí, quem que eram as partes? Eu coloquei os avós, e os avós manifestaram, né, os interesses de estar lá. E aí esbarrou aonde depois, gente? Foi tirar o RG da criança, né? Eles iam viajar, foi fazer passaporte, e eu lembro que o menino falou para mim, nossa, minha felicidade da minha vida, que na hora que chamar, vai estar o meu nome com o sobrenome do meu padrasto, né? Do meu pai fulano. Porque o ruim é chegar lá no hotel e sempre tá um nome diferente dá todo mundo com o sobrenome e o meu tá diferente. E aí, nós esbarramos no quê? Na falta de orientação, de entendimento, no preconceito dos atendentes, né? De quem estava fazendo o RG. A minha cliente entregou os documentos, aí a atendente do Copatento falou assim para ela, eles são gays? É uma barriga de aluguel? O que é? Porque tinha 2 homens e uma mãe. E a mocinha falou, eu nunca vi, acho que não vai rolar.
peraí que eu vou ter que chamar o chefe. Eu sei que ela ficou um tempão lá dentro, ela me ligou, ela falou, você vem aqui, porque eu vou vou fazer um barraco aqui, porque agora não querem fazer o RG. Mas é porque era novo, as pessoas não entendem e vai, né, em vez de buscar um jurídico, a gente esbarra às vezes no ofício dos alimentos da empresa, que o RH te liga, isso quando o RH te liga, né, quando não, eles não fazem, porque eles não entendem. E aí eu falo que tem que ter um cursinho para o pessoal de RH, eu falo direito para o leigo, né, em razão dessas novas configurações familiares. Eu já passei por isso. Eu fui para Cuiabá na formatura da minha irmã e na Gol, e eu entreguei a guarda, né, da Ana Júlia, entreguei o documento, tudo. A moça falou assim, o que você é dela? Eu falei, mãe. Ela falou assim, mas o que você é dela? Porque aqui não está falando que você é mãe, está falando que você só tem a guarda. Eu falei, não, mas eu sou mãe dela. Mas você é o que dela? Ela é adotada? Então, assim, se a sua criança não sabe a história, a pessoa já, né? Ah, entendi, ela é adotada. A gente já passou por várias dessas, tá? Várias, principalmente em companhia aérea, é uma beleza. Também fui para Florianópolis e quase que eu não volto, porque ele não entendia a assinatura eletrônica do juiz. Daí ele falava, mas tá sem assinatura? Eu falei, tá do lado aqui, ó, eletrônico. Ah, não, acho que eu vou chamar a Polícia Federal, porque a senhora... Eu fui de Campinas para Florianópolis e quase não volto de Florianópolis para Campinas, porque faltava a assinatura do juiz. Eu com a guarda e assinatura eletrônica. Daí eu falei assim, achei melhor você chamar então, né? Porque eu acho que aí eu vou conseguir conversar de igual para igual. Não costumo falar só advogada, não, mas aquele dia eu tive. E aí o mais engraçado, eu falo para vocês, olha o vínculo psicológico que a criança tem. Foi resolvido, por óbvio, né? Quando nós entramos, não sei quem já teve a oportunidade de estar no aeroporto de Florianópolis, a mesma pessoa que faz o check-in lá no balcão, mesmo que te recebe lá para você entrar no avião, porque é desse tamanho, né? O aeroporto. A minha pequena olhou para o rapaz e falou que, olha, eu sou dessa família, tá? E ela só tinha 7 anos de idade. Então, ela entendeu tudo que estava acontecendo, isso porque meu marido ainda pegou ela, foi andar pelo aeroporto, mas ela viu, sentiu, e ela, naquele momento, o vínculo psicológico ali, eu sou filha, eu pertenço a esse núcleo familiar. E é isso que a gente tem que sempre lembrar, né? Nós estamos mexendo com vida e existe um sentimento de pertença dessa criança. Ela sabe de onde ela é. E ela falou isso para o moço, viu? Eu faço parte eu pertenço a essa família. Então, quando eu falo que a gente trabalha com isso, é mais prazeroso, né, do que rentável. Eu falo que fico mais feliz do que, né, fazer mudanças de vida do que ganhar os honorários. Então, eu deixei aqui, né, eu coloco, né, o indeferimento que foi feito do pedido, olha lá, quando a gente fez a relação de parentesco, que eu fiz a suscitação, e ele coloca aqui para mim, eu indefiro o requerimento devendo pretensão formulada em processo autônomo, que foi o que eu fiz, tá? Só para ilustrar para vocês. E aí depois ele deu aqui tudo bonitinho. Já partindo para o final, não se extrai, então, né, da certidão as questões dos avós, maternos e paternos. Vai ficar lá vários avós. Os efeitos, a irrevogabilidade, isso não dá, como eu disse. Paternidade não é camiseta que veste e desveste, reconhecido. Não é prova de amor, como se conheceu hoje, eu vou provar que eu te amo, vou reconhecer seu filho. Isso é um absurdo. Porque depois termina, e vem aqui, pede para a gente fazer isso, né? A negatória de paternidade, isso estava na minha emoção. E essa criança? Né? Tem direito à herança, submissão ao poder familiar, guarda e sustento, prestação de alimentos, direito de visita, direito de convivência. Então, uma vez pai, sempre pai. Não tem jeito. Eu uso essa frase do pai, que a relação de padrasto, madrasta, eu tenho tanto de madrastia quanto de padrastia, os reconhecimentos, tá? Então, os efeitos da irrevogabilidade, por se tratar de tutela de personalidade, impede a sua reversão. Então, tem que tomar cuidado quanto a isso. Aí eu coloco o julgado de Indaiatuba, né, que é um dos primeiros. Esse aqui de Cascavel é um julgado muito interessante.
que era um pedido de adoção unilateral do enteado através do padrasto, né? E na própria audiência, o juiz de família teve a sensibilidade de perceber que o pai biológico, o pai registral e biológico estava abrindo mão da paternidade por considerar que o padrasto era um senhor de mais posses, né? Como uma fala dele, desse processo que eu tive, eu conheci o processo. E ele fala assim, e o juiz fala assim, mas por que o senhor vai fazer isso? Não, porque se ele for filho do fulano, ele vai ter mais possibilidades na vida. Então, eu queria que o meu filho tivesse mais possibilidades. E aí o juiz ofertou ali naquele momento a possibilidade da multiparentalidade, que ficasse os dois. Então, às vezes, muitas vezes, as pessoas não desconhecem o Instituto da Multiparentalidade. Começamos como nós, advogados. Tem muita gente que não conhece. Eu falo disso, às vezes falo assim, mas existe isso? O meu mestrado, em que pese seja em educação, eu fiz a visão dos professores em relação aos novos modelos de família. O que eles entendem? Qual a representação social dessas novas configurações de família? E eu lembro que eu fui fazer pesquisa de campo, eu fiz em escola estadual, municipal e particular, tanto na particular quanto na municipal, muita gente desconhecia essa possibilidade do reconhecimento, né? E aí, lógico, né, que eu escutei assim, imagina que a madrasta da minha filha vai entrar, e aí começa aquela história da madrasta da Cinderela, né, e o abusador sexual, que a gente também não pode generalizar. Mas há a possibilidade aqui. E para finalizar, eu tenho um texto que eu sempre gosto de fazer a leitura, peço licença para fazer a leitura, que é do Luiz Schettini Filho, um psicólogo especialista em adoção, que ele escreveu no caso da Duda, tá? O caso da Duda era de adoção, isso já aconteceu um tempo, e que houve o pedido da revogação da adoção e essa criança voltar à família natural. E aí ele fala assim, os filhos antes de serem filhos são pessoas. Não importa o momento em que a criança esteja, não se pode perder de vista suas necessidades de crianças, incluída em um processo de desenvolvimento. Cruel é não atender às necessidades de consolidação da sua personalidade, sobretudo quando vive um momento ainda de intensa e extensa dependência de terceiros. Retirar os nutrientes afetivos em um momento tão determinante da consolidação das estruturas de personalidade é decretar a falência da formação humana de uma pessoa. Sobre o pretexto formal de reaproximar Duda, no caso, o exemplo, né, de seus genitores, está se negando a ela o que já conquistou na convivência dos seus pais adotivos e socioafetivos. A maternidade e a paternidade não são função sexual, mas são funções de cuidado. No caso, os cuidados em toda a sua amplitude foram ofertados pelos pais socioafetivos, que acolheram nos tempos sensíveis da construção de suas bases psíquicas e afetivas de sua trajetória. A propósito, é apropriada a afirmação de José Ortega. Matar não é hoje o maior crime é deixar morrer. Com a finalidade de atender a expectativa jurídica e social, submetem crianças ao risco de perder a possibilidade de ter assegurado o que a lei garante e a sociedade espera: o direito a uma família estabelecida e estabilizada. No intuito de atender o direito biológico dos genitores, ofende o direito psicológico de uma criança indefesa. Falta, às vezes, a alguns operadores do direito a percepção indispensável de identificar os verdadeiros cuidados que uma criança exige para a sua humanidade. É triste, porém verdadeiro, que os seres vivos que conhecemos, somente os humanos, podem ser desumanos. Cuidem-se, mas o cuidado seja com humanidade. Paternidade e maternidade não se faz na linha genética de ninguém. Gente, muito obrigada. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, peraí. Aí eu voltei.
Muito obrigada, viu, doutora Alexandra? Palestra maravilhosa. Gostamos muito, acho que todo mundo gostou muito, eu pelo menos adorei. A filiação socioafetiva, eu costumo falar que ela é a legalização do afeto, né? Através desse instituto, a gente conseguiu legalizar o afeto que antes não era legalizado, era reconhecido, a gente tinha todos esse tipo de família, né? Mas não tinha o reconhecimento legal disso. E a importância do pertencimento, né? Como é importante a pessoa pertencer a algum lugar, né? A um núcleo familiar, seja ele qual for, pode ser o núcleo familiar tradicional ou o núcleo familiar que não é mais tradicional. Com a evolução da nossa sociedade, os núcleos familiares foram se modificando. E adorei a sua palestra. Se alguém tiver alguma pergunta para a doutora Alexandra, o pessoal está pedindo para você deixar disponibilizado o que foi... Vou disponibilizar, só vou arrumar ele, porque eu perdi ele hoje, gente. Eu não sei onde que estava a minha palestra, a minha estagiária recuperou, mas ficou aí com as letrinhas fora do lugar e eu sou meio sistemática. Eu vou deixar ele arrumadinho, bonitinho, depois eu disponibilizo para vocês, tá? Tá bom, tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Eu quero fazer uma pergunta. Fale. Primeiro eu quero... Nossa, espetacular. Passou o tempo que eu nem vi, que já são 8h15, nem percebi de tão gostoso que estava esse papo. Foi muito legal e conhecer um pouco mais da sua história. Sensacional, parabéns por tudo. Obrigada. E eu fiquei um pouco na dúvida da questão da sucessão, porque eu entendo que se a pessoa reconhecer um filho, seja por adoção, seja socioafetivo, qualquer meio, né? É filho. Não seria meio lógico a questão da sucessão? Então, eu entendi. Se você adotou uma criança, você vai, né? Então, eu achei esquisito lá o juiz indeferir a questão dos avós, porque não ia ter diferença nenhuma, eles são avós. A partir do momento que a pessoa adotou um filho, reconheceu um filho, o direito sucessório já foi estabelecido, né? Então, eu não vejo assim o embasamento lógico, porque o juiz não quis colocar os avós. Não tem que aceitar ser avô, não. É o que você falou, né? Eu tô grávida, eu vou falar, mãe, você aceita ser avó? Não, eu não consigo entender essa questão. É que, na realidade, é que para eles... Papo, né? É porque, culturalmente, a verdade é biológica. Né? Era biológica. Até o reconhecimento, né, da filiação socioafetiva pelo STF, a verdade era biológica e ponto. Então, se não é biológico, não é reconhecido biológico nem registralmente, porque o registral, porque o pai, ele pode ir lá voluntariamente reconhecer, certo? Registral. Então, está na lei, está atendendo o documento da situação. Agora, a verdade socioafetiva não existia. Hoje, sim. Hoje está reconhecido. Hoje a gente tem o STF lá, que ele diz que está reconhecido essa filiação lá na palavrinha outras origens, que cabe o princípio da afetividade. E ele não mudou, não colocou. Até tem um projeto de lei que é para alterar o artigo colocando socioafetividade, permanecendo outra origem. Eu falo, vai ser criativo demais. Vai aparecer uma outra modalidade. Mas então ele dizia que, como não era a verdade biológica, então não pode dizer que o avô tinha que reconhecer. Né? E para na sucessão. Mas aí, se utilizando da sua pergunta para dizer do Rolf Madaleno o que ele pensa sobre aquele filho que não participou da vida do pai biológico dele, e aí ele entra com pedido pós-mortem, pedindo reconhecimento da verdade biológica. A gente não poderia se utilizar que não houve vínculo afetivo, e se não houve vínculo afetivo, porque o vínculo afetivo faz parte, né? Hoje ele é o maior. Não tendo vínculo afetivo, ele não deveria participar da sucessão? Né? Não é verdade? Porque senão ele não construiu aquele patrimônio, ele só vem ser reconhecido para ter direitos no patrimônio. Então, o Rolf, ele deu uma explicação toda sobre isso, porque seria imoral reconhecer essa questão, né?
E ele fala, pai não pode reconhecer o filho morto. Por que o filho tem que ser reconhecido lá do morto? Principalmente quando ele não fez parte daquela construção daquele patrimônio, daquele vínculo psicológico que os outros filhos têm. Então, quem quiser saber mais um pouquinho sobre isso, lá no meu Instagram, no IGVT, tem uma live que eu fiz com o Rolf Madaleno sobre isso. E aí ele dá uma explicação muito legal, que é uma tese para ser utilizada quando vem, né, o reconhecimento do biológico pós-mortem apenas para fazer parte da partilha do patrimônio do morto. Da sucessão, tá? Nossa, muito legal. E voltando só para finalizar, essa questão da afetividade vista por outro lado agora, igual você comentou lá que a Maria Berenice falou que vão partir do pressuposto que todo mundo é de boa fé. Na verdade, não, né? Na verdade, tem muita gente que age da má fé, igual você comentou. Um filho que nunca quis saber do pai biológico, de repente, só porque ele morreu, quer ir atrás da herança, né? Ponto final. Muito, a gente sabe que tem muitas pessoas que só querem isso. Então, eu vejo, por outro lado, se essa questão da afetividade, gerando direitos e obrigações, se não pode vir, no futuro, a ser prejudicial a alguém que, na verdade, não queria. Então, vamos supor, um padrasto que casou, ama o enteado, mas, assim, ele quer ser padrasto, ele não quer ser pai. Ele não quer que seja reconhecido como filho, que tenha direitos hereditários, nada disso, sucessórios. Ele simplesmente... ele trata aquela criança muito bem, mas como um enteado e ele o padrasto, ponto. Vamos supor que essa criança cresça e lá na frente ele fala, não, eu vou exigir a socioafetividade, eu quero ser herdeiro. Né? Então, não sei, talvez eu acho que falta um pouco, está muito no início isso, né? Eu acho que falta os juízes, todo mundo, falta muito estudo disso e saber como agir, para não causar decisões dessa forma, que sejam injustas, o afeto criando direitos e obrigações em casos que não deveriam criar, né? Talvez, nesse caso, da pessoa agir de má fé, agir mesmo só para ter a questão. Também tem que pensar desse lado, talvez. Não, tem sim. E aí, por isso que muitas pessoas estão fazendo contratos no direito de família, contratos dentro da união estável, entendeu? Não quero isso. Eu não quero ser pai do seu filho. Entendeu? E a gente tem sobre questão. Exatamente, tem contrato. Eu tenho gente que fez declarações em cartório dizendo que não vai, que ali é uma relação apenas conjugal, que não tem vontade de criar famílias e nem ser pai dos enteados, tá? E vai lá e coloca. A gente vai criar negócio jurídico dentro dessa situação. Como eu também tenho um filho que me procurou para fazer a retirada do padrasto, do reconhecimento, que ele nunca autorizou. Ele falou, eu nunca autorizei. Olha. Minha mãe foi lá, ele reconheceu, eu nunca pedi para ser reconhecido, ninguém nunca me perguntou minha opinião, e eu quero meu pai biológico, porque eu sei quem é meu pai biológico, eu convivo com meu pai biológico, só que a família materna nunca quis. Entendeu? Então, ele esperou fazer 18 anos e buscou essa retirada desse pai. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a relação de filiação socioafetiva não é assim, gente. Né? Que nem a madrasta que entrou com a ação, porque eu quero que ela me chame de mãe. Pelo amor. Não, são aqueles requisitos assim que você falou no começo, né? Aqueles requisitos da posse e estágio de filho, que mais falou? Do trato, né? Do trato. Isso, do trato. Agora, se a criança chama de pai, ele chama de filho, aí leva no futebol, aí vai no futebol com a camiseta escrito igual, né? Veste tal pai, tal filho, aí tem um tratamento. E aí a gente tem o trato, né? Esse trato que é reconhecido. O cara que quer ser padrasto, ele não vai ficar chamando de filho, ele vai chamar pelo nome da criança, e a criança não vai chamar de pai. Né? O padrasto já estabelece ali desde o começo, eu sou o seu padrasto, amo você como filho da minha esposa, mas eu sou o seu padrasto. Já deixa certo. E acho que a questão fática, né, doutora Lê, que acho que vai... cada caso é um caso. Cada caso é um caso, não dá para generalizar. A questão fática que ocorre, na verdade, ali, como é o trato, não adianta só falar. Nossa, mas muito interessante. Obrigada, amei essa palestra, foi sensacional, parabéns.
Eu que agradeço a oportunidade, viu? Agora tem uma perguntinha. Vou disponibilizar o material. Peraí, tem uma pergunta. Doutora Alexandra, o que fazer quando adolescentes de 15, 13 anos querem o sobrenome do padrasto, que amam de paixão, mas o pai biológico que sofreu alienação parental pela genitora sempre pagou a pensão e não concorda? Quem vai declarar, né? Você vai entrar com uma ação de investigação de paternidade socioafetiva, né? E vai pedir para declarar essa filiação socioafetiva, querendo o pai biológico ou não, vai contestar. Eu tive que o pai não, esse caso aí dos avós, o pai não concordava de jeito nenhum. Inclusive, nesse caso, gente, eu consegui a escuta sem dano do menor, tá? Mas isso foi porque o meu cliente, ele é o meu cliente, né? Ele queria o reconhecimento desse pai, desse padrasto, porque esse padrasto estava com ele desde os 2 anos de idade. Quando eu propus a ação, ele tinha 12. E ele lembra do caso do Bernardo, que o menino faleceu, mas ele bateu antes lá no juiz, bateu lá no Ministério Público? Uhum. O meu cliente bateu na porta da juíza, tá? E a juíza ligou aqui no escritório, a juíza, e falou assim, olha, é a doutora fulana. Eu falei assim, nossa, né? Você é a juíza titular aqui da terceira vara? Eu falei, oi. Ela falou assim, a senhora pode vir aqui, liga para a mãe do fulaninho, porque ele está aqui comigo. Mas está tudo bem, nós já conversamos, a psicóloga já está aqui. Ele foi pedir à juíza que ele queria o nome do pai. Ele foi explicar os motivos. E eu já tinha feito o pedido da escuta especializada, né, a escuta sem dano da criança, e foi negado porque falta de estrutura. E eu agravei, o tribunal também não deu. Mas ela, depois que o menino foi lá, ela autorizou. Ela fez a escuta com o menino nos trâmites normais. Mas ele foi solicitar dizer lá, olha, eu quero, eu preciso. E o pai, nossa, brigou. Ixi, foi um processo, uma contestação, uma demanda muito pesada, porque ele não aceitava de jeito nenhum. Né? E ele falava, né, isso é uma alienação, estão querendo me excluir e tudo mais. Mas foi declarada a paternidade em razão da vontade do pai, né, do pai socioafetivo, e a vontade da criança declarada. Aí eu usei o ECA, né, como se fosse por analogia à adoção. Uma outra coisa que eu acabei não falando, mas sempre as pessoas perguntam, a questão, o pai registrar o biológico nunca apareceu, não sei onde está, não paga pensão, só está lá na certidão. Eu posso solicitar a filiação socioafetiva? Você pode, e se não existe essa figura dessa pessoa em lugar nenhum, que a gente sabe que tem gente que sumiu no mundo, você pode pedir uma adoção unilateral, né, com o pedido de destituição desse pai que nunca apareceu, fundamentado na filiação socioafetiva. Daí é diferente, daí é na vara da infância, que aí é a adoção, retira esse pai que nunca apareceu na vida, né, pede a destituição do poder familiar dele, e aí sim fica, é uma adoção unilateral, porém o fundamento desse pedido, é a filiação socioafetiva no estado de posse de filho. Tá? Dá tempo de fazer só mais uma pergunta? Pode. Assim, esse assunto, eu pensei na questão dessa multiparentalidade. Como que fica o exercício do poder familiar? Então, por exemplo, a criança tem a mãe biológica, só que ela convive com a madrasta, vamos supor. E a madrasta, e todo mundo se dá bem. A família feliz, família margarina da televisão. E aí, a madrasta reconhece a socioafetividade. Então, essa criança que tem boa convivência com todo mundo, vai ter as duas mães lá, a biológica e a socioafetiva. Como que fica o exercício do poder familiar ali? As duas mães vão ter que... Como que fica? Não dá briga? Não dá BO? Briga dá, né? Na realidade, vamos lá. A regra vai ser a guarda compartilhada, tá? As decisões tem que ser em conjunto. E vamos supor que esse casal se separe. Né? Aí a gente tem essa criança fazendo um regime de convivência
um final de semana, né, na casa de cada um. E aí vamos supor que esses avós entrem com o pedido de regime de convivência. Essa criança vai passar o ano fazendo convivência na casa das pessoas, né? Isso é uma outra crítica de quem fala que é uma aberração o exercício da multiparentalidade. Mas aí a gente pode fazer um plano parental, que é uma outra coisa que vocês quiserem, eu posso pedir por uma colega lá da Comissão de São Paulo, que ela é a primeira advogada do Brasil a ter o plano da parentalidade reconhecido, tá? Foi em São Paulo, acho que foi no Fórum do Tatuapé, se eu não me engano. Que é o que é o plano de parentalidade? Está lá no manual também de direito de família do Rolf Madaleno. O plano de parentalidade, ele começou na Espanha, e que esse plano faz o quê? Ele decide tudo. Quem vai pagar a escola, quem vai buscar, quem vai fazer, e aí você pode fazer por etapas, né? Até os 5 anos é assim, até os 15 anos é assim, mas aí esse plano, gente, demanda do colega que está do outro lado ter a consciência do plano e esses dois levarem o plano ao juiz. Foi isso que aconteceu. A doutora Fernanda, ela fez o plano, porque ela estudou o plano, tá? E ela levou ao juiz, o juiz falou assim, minha querida, de onde você tirou isso? Ó, tirou do livro, tá aqui, ó, Rolf Madaleno escreveu. Lá na Espanha funciona, e lá na Espanha é igual o brasileiro, é todo mundo nervoso, todo mundo para briga. Então, se lá deu certo, nós vamos dar certo. O que o juiz fez? Eu tenho esse livro, qual eu vou ler. Depois eu ligo para a senhora e peço para a senhora vir aqui. Enquanto isso, a senhora convence o colega lá do outro lado. Ela convenceu. Ela ligou para o colega falou assim, era uma sexta-feira, ela falou, liguei para ele falou, vou estudar. O cara se interessou em estudar, foi e ligou para ela na segunda, doutora, vamos fazer uma reunião? Eu estou com interesse de fazer o plano. E o casal, gente, se odiava, não conversava e deu certo. Fizeram o plano. Aí saiu no Migalha, saiu em todos os, né, os sites possíveis e imaginários. E aí, assim, né, a gente cria a tese, a gente estuda, mas sai lá. O juiz da terceira vara, ele fez o plano. Não, ele não fez, ele só concordou com o plano e levou a homologação. Mas o plano de parentalidade é algo que não, na multiparentalidade, com um casal separado, daria muito certo. Aí vou depois combinar com vocês para a doutora Fernanda vir falar do plano. É muito legal. Muito bom. Tônia, vem falar comigo? Eu quero só saber se tem mais alguma pergunta. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. A Carolina disse que quer receber esse plano. Olha, esse plano de parentalidade. Próximo tema da próxima palestra. Próxima palestra, isso. Combinado, hein? A doutora Marina já agiliza aí essa próxima palestra aí do plano, hein? Com certeza. Vamos querer organizar. Muito interessante esse tema. Gente, não tem fim, né? Porque não tem. Muito interessante. Adorei. Obrigada, viu, gente, por tudo. Imagina. Adoramos. Eu fico aqui à disposição de vocês. O que vocês precisarem, vocês só me ligarem, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu, doutora? Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Podemos encerrar, então? Boa noite para todas, para todos. Boa noite.